Paz a todos. Neste curto vídeo, desejo fazer uma reação ao gênio da rua, o libertador de consciência ali, que tem se apresentado como um dos distribuidores do livro O Grande Conflito, da autora Ellen White. E eu quero reagir a alguns pontos que ele apresentou em um determinado vídeo que ele publicou no Facebook. E eu quero mostrar que, na sua visão, o livro é um livro recomendável, mas eu li o livro e percebi muitas contradições à luz das escrituras e muitas contradições internas. Então eu gostaria de apresentar alguns contrapontos na fala dele em relação a esse livro da Ellen White, O Grande Conflito. E eu mesmo me comprometo em fazer vários vídeos para poder explicar as contradições internas neste mesmo livro, o Grande Conflito, né? Então vamos agora ver o vídeo juntos. O Grande Conflito, sim, este livro, O Grande Conflito. Eu tenho este novo e tenho este bem antigo. Conseguem ver? É um livro já antigo, até já está. Eu acho que o meu livro é o mesmo que o dele, o antigo. Eu acho que é isso, porque eu vejo que a capa dele do Grande Conflito dele, a nova capa que ele tem aí, o novo livro, não é igual à minha, mas não é igual à minha, mas é o antigo, a capa é a mesma, Então, não sei se tem grandes alterações nessas edições, não sei, porque eu só li uma única edição e já achei um livro complexo e difícil, um livro com muitas contradições, né? Então vamos continuar. A pegar mofo. Vocês sabiam por que este livro, depois da Bíblia, claro, é um dos livros mais perseguidos? Eu quero comentar essa fala de O Grande Conflito ser o livro mais perseguido, claro, depois da Bíblia, né? A palavra depois. O que nós temos que saber é que a Bíblia é o único livro mais perseguido do mundo, ponto. Não existe nenhum outro livro que se aproxima da Bíblia quanto à perseguição. Nós podemos pegar várias literaturas que também são perseguidas no mundo. E você tem os livros de Karl Marx, O Capital, e o Karl Marx, por ser um comunista, ele não era aceito nos países capitalistas. Eram livros proibidos, queimados. Você tem livros como do George Orwell, A Revolução dos Bichos, que na época em que ela foi escrita, foi publicada, o regime de Stalin na União Soviética reprovava o livro, uma vez que o próprio livro é uma crítica ao próprio regime da União Soviética naquela época comunista e tudo mais. Então, um livro não significa que ao ser rejeitado, ao ser queimado, ao ser proibido, ele seja um bom livro, porque a fala do depois da Bíblia, como se nós tivéssemos a colocar a Bíblia no meio de outras literaturas em forma de hierarquia. E nós demos a preferência, depois da Bíblia, um outro livro. Na verdade é que todos os outros livros colocados perto da Bíblia é uma palha. É uma palha. Não existe aqui nenhum livro que se aproxime mesmo das próprias escrituras, e é mesmo aconselhável que nós, os cristãos, não usemos o depois da Bíblia, porque não existe o depois da Bíblia, não existe isso. O que existe é simplesmente um livro, as Escrituras. E os restantes dos livros são palhas em comparação ao que é o livro sagrado, e todos eles, de facto, derivam de uma única fonte, que é a própria Escrituras. Então, e o que eu percebo normalmente nessas falas é mesmo para dar proeminência ao que ele quer, que as pessoas assim desejam. Se nós continuarmos o vídeo, nós vamos perceber que ele vai usar um tom ou uma fala contínua de que ele é o mais perseguido,
dá muito a entender que quanto maior for a perseguição de uma determinada literatura, nesse caso, um grande conflito, maior é a veracidade dela. Isso não é verdade. Assim como eu disse que muitos livros comunistas não entravam nos países capitalistas, ou até mesmo nos países comunistas, uma vez que fazia crítica ao próprio sistema. Eles não entravam. Então, a veracidade de algo ou de uma literatura não se verifica pela perseguição que ela sofre. Aliás, esses livros, o livro O Grande Conflito, ele não sofre em certa medida uma opressão no sentido internacional dos países ou de uma certa tribo dizer que esse livro não é uma crítica ao regime ou alguma coisa parecida. Na verdade, o maior número de pessoas que fazem crítica a esse livro são os próprios evangélicos, são os próprios protestantes, são os próprios religiosos que, ao lerem o próprio livro, discordam de pontos que aí estão. E não é por alguma coisa misteriosa que está vedada nas escrituras e que a Ellen White conseguiu desvendar. Não, não é isso, não é isso. Aliás, ele mesmo vai dizer que se tudo, ela vai, tipo, as pessoas que leem o livro defendem que esse livro, as pessoas que leem esse livro, eles dizem que todo o entendimento que a autora, a aspiração divina que ela teve, ela derivou das escrituras. Então, se ela deriva da escritura, ela não significa necessariamente ser a luz menor, né? Como eu já ouvi alguns adventistas dizerem que os livros da Ellen White são a luz menor, né? Eu até perguntei para alguém, então se a luz menor errar, como que fica a luz maior? Ele disse, bem, se a luz menor errar, todo o resto está errado. Então, é óbvio que chegaremos a essa conclusão porque é o depois da Bíblia e isso é perigoso em si mesmo, ok? Então, essa fala de que é o mais perseguido é uma forma astuta que normalmente as pessoas usam para tentar ganhar o mais leigo, pensando que quanto maior for a perseguição sobre uma determinada literatura, maior pode ser a verdade contida nela. Isso não é verdade. Então, vamos continuar o vídeo. Um dos livros muito preconceituado, destratado, comprado para ser retido, queimado, destruído e até banido, e que muitas teorias de conspiração são criadas a respeito desta literatura que foi escrita em 1911, mas as verdades nela contidas continuam a ecoar nos palcos da humanidade até hoje. Bem, esse negócio de que o livro da Ellen White, principalmente O Grande Conflito, é comprado para ser queimado, banido, eu não sei onde é que eles foram tirar essa ideia. Eu não sei se eles conseguiriam provar que existe essa coisa de o livro em particular ser maltratado da forma que eles falam. Eu penso que toda a literatura cristã, em qualquer país, em qualquer tribo, em qualquer sociedade que não aceita a palavra de Deus, é normal que ela venha a ser banida. Ela venha a ser banida não por conta da veracidade do que está sendo dito na literatura, mas é por conta de uma forma generalizada de pertencer a uma visão cristã. Ok? É uma visão cristã, porque essa perseguição que normalmente os cristãos sofrem, cristão de forma generalizada, aqui eu não estou a qualificar se é falso ou verdadeiro, se tem uma doutrina correta ou não. Em qualquer parte do mundo onde o cristianismo não é aceito, não importa se você é falso ou verdadeiro, eles vão te maltratar, eles vão te banir, eles vão fazer qualquer coisa para que os meios que você tem para disponibilizar em benefício àquela sociedade não pegue, não entre. Então, veja, você tem a testemunha de Jeová, na minha ótica e naquilo que eu leio nas escrituras, eles rejeitam a Trindade, ou seja, rejeitam a divindade de Jesus Cristo. E quando você toca no ponto de rejeitar a divindade do Senhor Jesus Cristo, você comprometeu
toda a doutrina das Escrituras. A salvação foi comprometida, a vida cristã foi comprometida, todos os aspectos da cristandade foi comprometido. Isso torna-lhe uma religião ou uma igreja, vamos lá dizer assim, falsa. Mas mesmo se ela é uma igreja falsa, ou uma instituição falsa, ou um grupo religioso falso, se ela for a algum país, vamos lá dizer, de matriz religiosa islâmico, a Testemunha de Jeová será perseguido. Mas será perseguido sobre rótulo de uma igreja verdadeira? Não, será perseguido simplesmente por serem um grupo que alegam ser cristão. Então é muito normal que os cristãos sejam banidos em diferentes partes do mundo, tribos e línguas e nações. Não necessariamente que seja porque você tem algum tipo de verdade especial, como estão a tentar passar a ideia sobre o livro da Ellen White. Isso não é verdade. Aliás, o próprio livro, quando começa em termos de introdução, na fala do próprio editor, eles passam mesmo a ideia de que o livro é inspirado. O livro foi inspirado, que tudo que aí vai ser descrito é uma inspiração divina. Isso é muito perigoso, mas muito perigoso, porque se um determinado livro já chega até esse patamar, isso pressupõe muita coisa, principalmente quando temos que julgar o livro. A tendência é nunca julgarmos quem recebeu a revelação do Senhor, como alguém já me disse, a luz menor não se julga. Então, eu vejo que essas falas de perseguição, de ser banido, é mesmo uma forma de conquistar o coração de pessoas leigas, de pessoas que acham e que unem que o nível de perseguição pressupõe um nível de verdade. Não. Isso não é mesmo verdade. Então, vamos continuar a ver o vídeo. E um dos meus capítulos favoritos para esta época, que eu recomendo aos leitores que têm este livro, Grande Conflito, são, me permita ler aqui, na seção 4ª, primeiro, a única nossa salvaguarda. Depois temos o capítulo 29, a origem do mal, e temos também capítulo 30, a inimizade entre o homem e Satanás, e também temos o capítulo 31, a ação dos espíritos do mal. E não só, temos também o capítulo 32, as armadilhas de Satanás. E no capítulo 33, nós temos então o primeiro grande engano. E para culminar, nós temos o capítulo 34, o Espiritismo. Bem, os tópicos mencionados por ele não são os mesmos que eu tenho aqui, são bem diferentes. Aqui, não sei, mas eu acho que é mesmo isso. A edição é bem diferente dele, mas eu acredito que os conteúdos são semelhantes. E eu considerei esse livro um livro um pouco intermediário, né? Já é um nível intermediário. Eu não considerei um livro base, porque ela é uma autora de facto inteligente, astuta, escreve bem, fala bem, argumenta bem os seus pontos, e é alguém que demonstra um grande domínio de vários assuntos. Então, esse livro ele vai tratar de partes historiográficas, vai falar de história da igreja, vai tratar disso, vai falar de escatologia também, um assunto complexo, ela vai falar muito de escatologia. Isso é que torna o livro, de facto, muito complexo, porque vai tratar de assuntos escatológicos complexos. Por exemplo, ela vai interpretar o livro de Daniel, vai interpretar o livro de Apocalipse, são livros bem complexos, e quem não tem domínio sobre esses livros se perde. E é por isso que as pessoas se encantam muito com Ellen White, porque as pessoas não entendem o que estão a ler, né? Não percebem a astúcia que está por detrás daquelas interpretações supostamente corretas. Por exemplo, ela vai dizer que a meretriz que está sentada sobre a besta é a Igreja Católica, né?
E a partir desse pressuposto é que ela vai construir o que ela constrói. Inclusive a própria história, ela é contada na perspectiva de uma meretriz que do nada mais que é a Igreja Católica e que domina depois tudo e que nós estamos simplesmente os protestantes estão simplesmente se entregando a essa tal Babilônia que ela também vai se referir. Então é um livro que fala sobre Cristo também, mas um Cristo uma visão bem baixa e fraca. É um livro que pronto, vai tratar de diversos assuntos, vai falar do sábado, né? Infelizmente não falou nada sobre porco, gostaria tanto que ela falasse um pouco sobre os animais impuros, ela não falou. Então é um livro que tem muitos assuntos, de facto ela trata de muitos assuntos. E eu acho que muitos assuntos que ela trata, das poucas vezes ela consegue acertar e apresentar uma visão bíblica sobre isso. Então vamos continuar. Quer saber quais são as armadilhas de Satanás? Quer saber como é que o mundo invisível opera e faz com que as consequências se manifestam no mundo visível? Eu gostava de te desafiar que nem todas as coisas que acontecem no planeta Terra é da responsabilidade dos seres humanos ou é da responsabilidade de Deus. É importante considerar esses capítulos que eu aqui acabei de fazer. Bem, sim, é verdade sim que existe uma guerra espiritual, a própria Bíblia vai falar disso. A guerra espiritual é real, muitas das coisas que ocorrem não é só uma ação direta humana. Aqui o direito não significa tirar a responsabilidade, que é o que me parece nessa linguagem e é o que me parece que o livro vai tratar. O livro vai mostrar mesmo de forma decorrente de que os problemas que nós temos tem alguém que é culpado por ela. Os maus que nós cometemos tem alguém que é culpado por ela, que é Satanás. Mas a Bíblia não coloca assim as coisas. Para a Bíblia, a responsabilidade recai sobre as duas pessoas. Recai sobre o homem e recai sobre Satanás. Ou seja, o homem que recorre ao poder de Satanás para realizar as suas próprias ações. Por exemplo, você tem o Herodes que queria matar um menino, o Senhor Jesus Cristo. Mas quando você vai ler Apocalipse, no capítulo 12, você consegue perceber que o homem que queria matar o menino, Jesus, nesse caso, o Herodes, afinal de contas, estava possuído pelos poderes do mal. Entende? Mas quando a Bíblia vem para sentenciar a vida de Herodes, é a vida dele que é sentenciada. Ele é cobrado a responsabilidade pelo seu próprio mal. Então, podemos em certa medida dizer que não é da responsabilidade do homem, ou não é da responsabilidade que certas coisas que ocorrem na Terra é do homem. Em certa medida sim, mas é mais aconselhável utilizarmos a linguagem e o modo das escrituras que apresenta que a responsabilidade é mesmo do próprio homem. É o próprio homem que faz o mal, é o próprio homem que quer destruir as coisas, é o homem, mas esse homem se utiliza do poder de Satanás. Então, e tem outra coisa que eu achei muito interessante também neste livro, é que o livro frequentemente não consegue assumir que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Ele não consegue ver que Deus pode se utilizar de pessoas más para realizar o seu propósito, ainda que aquele propósito, ao nosso olhar, seja mau. Por exemplo, quem destruiu Israel no tempo do profeta Jeremias foi Nabucodonosor. Mas quando a Bíblia fala que o Nabucodonosor se levantou para destruir Jerusalém, não foi só por sua livre vontade. Não, Deus levantou Nabucodonosor para punir o seu povo. Então não é uma questão da ganância de Nabucodonosor, mas é uma ação soberana, utilizar uma pessoa má para punir outro grupo de pessoas más. Então o mal está no controle de Deus. A própria Bíblia, no livro de Isaías, vai dizer que eu sou Deus que cria o bem e cria o mal. Aqui a criação não é dele ser o causador, mas é dele conseguir administrar todas as coisas ao seu propósito. Até o próprio mal está ao serviço de Deus, para a glória de Deus. É algo que esse livro ele não consegue apresentar essa ideia. E é por conta dessas ideias
da falta de uma visão correta sobre a soberania divina, que o próprio livro vai apresentar a ideia de que, primeiro, Satanás domina e governa sobre o mundo, algo que não é que a Bíblia ensina, e segundo, que vai apresentar a ideia de que Deus vai aniquilar todos os ímpios para tudo sempre, porque Deus não suporta ver pessoas a sofrerem no inferno internamente, eternamente. Então, isso é assim. Quando nós temos uma má visão sobre a soberania divina, muita coisa fica comprometida à luz da interpretação das próprias Escrituras. Ok? Vamos então continuar. O grande conflito é real e o palco deste conflito é nas nossas cabeças. Eu já li, claro, muitos livros. Eu sei porque que insisto que vocês têm que ler este livro, O Grande Conflito, para os evangélicos sentirem-se à vontade. O maior palco, sim, das nossas batalhas ocorre nas nossas mentes. As Escrituras reconhecem isso. Mas o que me soa dentro dessa fala de que, é que ele recomenda, de fato, o livro da Ellen White como o livro que poderá ajudar a resolver e a te revestir das armaduras necessárias para lutar contra o mal. Eu não sei se o Gênio da Rua, o libertador de consciência, é cristão. Se não for cristão, bem, eu entendo a sua fala. Mas se for cristão, é lamentável que alguém cristã ou cristão tenha um significado muito baixo sobre o real problema do homem. Okay? Porque nas Escrituras, o maior problema do homem não é metafísico. Na Bíblia, o maior problema do homem não é metafísico, não é algo, não é ideias, não são ideias erradas que atrapalham e nos conduzem ao estilo de vida que nós levamos, uma vida pecaminosa. Não. Se isso fosse verdade, então, ter ideias corretas sobre determinadas coisas significaria salvação, significaria ser liberto e ser capaz de resistir verdadeiramente ao poder de Satanás, ou até mesmo o poder do pecado. Mas isso não é possível. As nossas ideias não são capazes de resolver o problema do homem. O maior problema do homem é a sua vontade, é o coração. É o coração que é depravado, um coração mau, um coração que ofende a Deus, que tem prazer no mal. O próprio Jesus Cristo vai dizer que a luz veio para o mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a própria luz. Então, não é uma questão de conceito. E quando ele fala o que ele falou, Jesus estava a se dirigir diretamente para as pessoas assim, estudiosas, pessoas que tinham as Escrituras à sua volta, que é o povo de Israel. Então, o problema do homem não é conceitual, não é ideia, não é algo metafísico. É o coração que precisa ser regenerado. É o coração que precisa ser perdoado pelos seus pecados. Por isso que Cristo morreu. Cristo morreu para quê? Para golpear o poder do pecado. E não é para nos trazer só ideias brilhantes. Então, esse livro aqui, ela não pode ser recomendado como a chave que vai destruir as armadilhas de Satanás das nossas mentes. É lamentável. É muito lamentável. Para mim, é sempre saudável, quando se trata de lutar contra Satanás, é sempre saudável não recomendar palhas, mas recomendar mesmo um livro, que seria as próprias Escrituras. Então, é isso que o Gênio da Rua, talvez, nesse ponto, nesse entre parênteses, não consegue entender que a batalha, sim, acontece na mente, mas é além da mente. Então, se é além da mente, não é o Ellen White que vai resolver essas lutas, mas é as próprias Escrituras no poder do Espírito Santo. Que este livro está totalmente acompanhado e sustentado pelas Escrituras Sagradas. Eu penso que este livro dá a compreensão mais clara de alguns assuntos complexos da Bíblia Sagrada. Bem, ele termina o vídeo
de forma a chamar e atrair os evangélicos, que seríamos já nós, nesse caso, eu também sou um evangélico, a ler o livro de Ellen White. E a proposta que ele nos dá de segurança é que aqui nesse livro você encontra uma pilha de versículos bíblicos, que é algo que os evangélicos, pelo menos no círculo em que eu pertenço, gostam mesmo de ouvir, algo que venha diretamente das próprias escrituras, algo que se sustenta à luz das escrituras, e tudo que não é sustentado à luz das escrituras, nós rejeitamos. Isso é óbvio, tem que ser assim. Então, ele chama aqui os evangélicos. Eu sou da opinião de que quanto a esse livro aqui, ele tem... Eu vou fazer um vídeo, de fato, explicando de forma mais detalhada, provando de A mais B as suas próprias contradições internas que há no livro, mas esse livro aqui eu não recomendaria para ninguém. Recomendaria para quem tem interesse de aprender e estudar um pouco mais o pensamento do Adventismo. Fora disso, eu não recomendo que seja para uma leitura, para a pessoa apreciar simplesmente a própria leitura e fazer da leitura algo contemplativo ou alguma coisa que ele poderá agregar muitos bens naquilo que é de seu interesse. Eu não vejo isso, porque o livro tem erros gravíssimos. Eu enquanto eu lia o livro, tem partes que eu rotulei mesmo como ficção, entende? A autora, ela é muito ficcionista, ela não sei o que se passou, mas ela é boa de saga, ela é boa de criar situações, criar personagens, criar mundos, entende? Ela é boa de criar mundos. Então, uma das coisas que eu li neste livro é que ela diz, numa das páginas, de que Deus, porque o sétimo dia, antigamente, no princípio desse movimento, eles definiam que Jesus Cristo viria em 1844. E quando Jesus não veio, a própria autora se ocupa em justificar por que não veio. E uma das coisas que ela fala é que Deus adiou a sua vinda. Isso pode ser uma brincadeira, né? E ela leva isso de ânimo leve. Ela faz um monte de afirmações de ânimo leve em relação a essa falsa profecia. E ela consegue encontrar escape, forma de sair desse erro gravíssimo de afirmar que Jesus viria em 1844. Então, o próprio Gênio da Rua fala também sobre que esse livro fala de espiritismo. Bem, o livro fala de espiritismo, contra o espiritismo, mas uma coisa que eu não consegui entender no livro foi, se o livro fala sobre espiritismo, por que ela fala que anjos guiam a mente de homens? Ou então, anjos sonam corações, como que os mesmos poderes que o Espírito Santo tem, é os mesmos poderes que se assemelham-se muito aos anjos. Será que isso não seria uma forma de espiritismo? Então, o livro faz, já falei aqui, o livro faz um erro, ele faz uma má interpretação, e com isso ela vai ser a base de todo o seu desenvolvimento. Ela parte da ideia de que, olha, o livro de Apocalipse capítulo 17, quando fala da meretriz, está a falar da Igreja Católica, e a Grande Babilônia nesse caso, e todo mundo que se junta à Grande Babilônia, que é ecumênico, que se une à Católica, que não luta contra o mundo, que vive como o mundo, então estão todos perdidos. Ela também passa a ideia de que o mandamento mais importante é o sábado. Bem, na Bíblia não existe mandamento mais importante. O que Deus disse na sua palavra, que Deus fez um resumo dos 10 mandamentos. O resumo é que o maior mandamento é amar a Deus e o segundo é amar o próximo. Isso é um resumo, entendes? É um resumo e não é o mandamento mais importante. Porque se eu dizer o que é amar a Deus? Amar a Deus é não roubar, não matar, não destruir, entendes? Essa é uma forma de Deus resumir. E quando você vai no que estamos a chamar de mais importante ou do grande, tu vais encontrar a desmistificação da coisa em si. Então não existe um mandamento mais importante, mas ela conseguiu encontrar um mandamento mais importante. E todos aqueles que seguem o domingo, eles chamam como que tendo a marca da besta. Isso é bem problemático. E ela mesmo é uma pelagiana.
ela defende a salvação pelas obras, por mais que tem parte do livro que vai defender que salvação pela fé somente em Cristo, mas tem parte sim que ela defende a salvação pelas obras. Então, esse livro é muito problemático, principalmente quando ela vem falar sobre Satanás, a origem do mal é muito problemático. Veja só, ela defende a ideia de que Deus perdoou várias vezes Satanás quando estava no céu a fazer o que ele fazia de rebelião. Bem, eu não sei onde é que ela foi ter essa ideia. A ideia é bonita. Quando você lê o livro, você sente-se muito emocionado, você admira a forma artística da autora. Mas é muitas heresias que estão ali contidas. Então eu vou fazer um outro vídeo, onde eu vou organizar capítulos por capítulos, frases bem chamativos, bem heréticos, que ela aí apresenta para poder então mostrar, né, para mostrar o meu contraponto de que esse livro não é um livro recomendável, ela é um livro que contém muitos erros, que nós evangélicos não devemos mesmo ler esse livro. Por mais versículo que tenha, esse livro não nos oferece o caminho mais recomendável para o nosso crescimento espiritual. Então, eu gostaria que você deixasse o seu like, fizesse um comentário, o que você achou da minha reação ao vídeo do Gênio da Rua, e eu também gostaria que você compartilhasse com outras pessoas, principalmente para aquelas pessoas que pertencem ao sétimo dia. E se tu quiseres também pode sair um comentário para podermos fazer um vídeo também sobre a carne de porco, se podemos comer ou não. Eu acredito que à luz das escrituras temos muita coisa a dizer sobre isso. Então, estamos juntos, que Deus te abençoe.